Vamos abrir a palavra de Deus, Mateus, capítulo 13, último sermão, em cima da parábola do semeador. Logo, logo nós começaremos a exposição da carta aos Romanos, onde nós teremos uma profunda caminhada nessa epístola aos Romanos. Mas por enquanto eu tenho buscado encorajar os irmãos a respeito do chamado urgente a pregar o Evangelho, a servir, e junto com as nossas escolas bíblicas, queremos então fazer do púlpito um jorrar de águas vivas sobre o povo de Deus, de modo que o povo de Deus possa estar sendo confrontado, exortado e possa estar crescendo na palavra de Deus. Nós iniciamos na cidade hoje, na escola bíblica dominical, na congregação, o estudo nos 5 pontos do calvinismo, ou como prefiram chamar, as doutrinas da graça, e eu pude notar a forma com que os irmãos receberam ou comunicaram a recepção do ensino. Eu pude notar que foi muito precioso e será muito proveitoso. E junto com isso nós vamos então estar estudando aos Romanos, estarei ainda elaborando o esboço da carta, preparando as divisões dos sermões, e nós estaremos pregando. Para me encorajar, nós vemos que o Martin Lloyd Jones, ele pregou mais de 100 sermões em Romanos. Lutero, ele pregou mais de 100 sermões em Romanos. E João Calvino, ele pregou durante anos e anos a Epístola aos Romanos. E quando sofreu o exílio, ao retornar para o seu púlpito, ele continuou do versículo seguinte, onde ele tinha parado anteriormente. Então essa epístola, ela é, de fato, ela é a coluna da doutrina da graça, ela é a base doutrinária para toda fé reformada. Talvez nós encontremos aqui ela bem sistematizada no ensino paulino, através da Epístola aos Romanos, e eu quero trabalhar isso com a igreja, num longo prazo. E eu estarei ainda desenvolvendo outros sermões antes, para quando nós começarmos na Epístola aos Romanos, e aí eu vou revezar integralmente o púlpito com o Jonathan, onde eu pregarei, quando eu aparecer num dia, no próximo dia o Jonathan. Sempre será assim. E aí nós vamos tentar elaborar juntos esse estudo dos Romanos. Eu tenho orado ao Senhor, porque eu sei que é um desafio muito grande. Da mesma forma que o estudo dos Romanos ele é rico e precioso, ele é penoso para o pregador, que tem que cavar, tem que descobrir. Ele é muito profundo de doutrina. Eu digo que penoso no que tem que labutar para expor. Não é simplesmente abrir e passar por cima de textos, de doutrinas. Vai exigir. Então nós vamos estar orando, peço à igreja que esteja orando por isso, por essa epístola maravilhosa. Já comece a ler os Romanos, comece a trabalhar na leitura diária em cima dos Romanos, para que possamos então já desenvolver, cultivar essa paixão por essa epístola. Mateus 13, vamos ler a palavra de Deus, versículo 9 ao versículo 17. Esse foi um parênteses dentro da parábola do semeador, que só Mateus traz, e que nós devemos estar atentos do porquê de ter esse parênteses na parábola do semeador. É isso que eu quero cavar com os irmãos nessa noite. Diz assim a palavra de Deus: quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por meio de parábolas? Respondeu-lhes Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías: certamente ouvireis, mas não compreendereis, certamente vereis, mas não percebereis. Pois o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os seus olhos, ouçam com os seus ouvidos, compreendam com o coração, e se convertam e eu os cure. Mas bem-aventurados sois vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, dá-nos entendimento, e com a sua graça que sustenta o crente na caminhada da fé, plante nos corações essa palavra de encorajamento, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai amado, nós suplicamos que os nossos ouvidos estejam atentos e nós possamos ouvir e entender. Que os nossos olhos estejam atentos e nós possamos ver e compreender, Senhor. Por isso nós pedimos, Senhor, tire de nós toda a incredulidade. Jogue por terra, Deus, toda dureza de coração, e que o Senhor possa, meu Pai, abrir o nosso entendimento para entender os mistérios da sua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém. Podeis assentar, amados irmãos. A introdução é que o Senhor Jesus está ensinando para os seus seguidores, e usando da principal ferramenta de ensino que ele usou durante todo o seu ministério, de parábolas. E a multidão cerca, ele está à beira do mar, ele entra no barco, se destaca e passa a comunicar por meio de parábolas ensinos espirituais. A ideia de Jesus é, através do cotidiano daqueles que estão o seguindo, possa exemplificar o reino e trazer a compreensão daquilo que é espiritual. Então, ele vai começar uma série de parábolas, e os seus discípulos estão ouvindo aquelas parábolas. E aqui, nesse contexto, ele está falando da parábola do semeador, que do versículo 3 até o versículo 8, ele conta a parábola, e do versículo 18 até o versículo 23, ele explica a parábola. Mas há um parênteses. Do versículo de número 9, ou como alguns preferem dividir, do 10 até o 17. E talvez, como não é muito comum, no meio das parábolas de Jesus, ele abria esse parênteses para tratar de questões particulares com seus discípulos, mas aqui ele vai dar ênfase ao ensino dos seus discípulos. Já informei os irmãos que grande era a multidão que seguia Jesus, conforme nós vamos observar no versículo 2, ajuntaram-se grandes multidões. No ministério de Jesus, os feitos de Jesus estavam se tornando notáveis, e por isso uma numerosa multidão estava o seguindo, como também uma enorme oposição estava se levantando, e por parte
daqueles que eram conhecedores da lei, aqueles que conheciam a lei e os profetas, aqueles que estavam anunciando através de seus ensinos que tinha um reino para ser inaugurado, mas que quando Cristo vem eles não compreendem esse reino e na verdade tornam-se opositores. Via de regra, irmãos, os opositores de Cristo, eles não foram externos, mas internos. No ministério de Cristo, os seus principais opositores, eles foram internos. E aqui, nesse parênteses, nesse aspas que Jesus abre para tratar a respeito daquilo que ele está ensinando aos seus discípulos, nós vamos observar que ele está trazendo uma palavra direta de confronto a essa oposição interna. Nós destacaremos isso a seguir. Também já passamos pela imutabilidade da semente, pela urgência de semear, e também passamos, olhando para a parábola do semeador, sobre os terrenos os quais estão à nossa volta, e nós devemos caminhar por meio desses terrenos semeando. Nós não escolhemos o terreno, nós devemos estar de prontidão a semear. E quando os discípulos escutam aquela palavra convocatória, porque o versículo 9 ele é provocativo. Observe que Jesus, ele não diz quem tem ouvidos ouça somente para os discípulos. Ele diz para todos que estavam ouvindo, quem tem ouvidos ouça. E no versículo 10 é que os discípulos se aproximam dele e então começam a interrogá-lo a respeito do ensino por meio de parábolas. E nós vamos então, irmãos, observar, e eu quero fazer essa pergunta para você. Há aqui uma interrogação, tem uma interrogação no texto. E eu quero fazer uma pergunta para você, utilizando dessa interrogação do texto. Como você recebe a palavra de Deus? Saia da sua posição de semeador e se coloque agora como o solo que acabou de ser explicado, ensinado por Jesus na parábola do semeador. Agora você não é mais o semeador da história, agora você é o solo da história. E como você recebe a palavra de Deus diz respeito a como é o solo do seu coração. E Jesus está trazendo uma explicação clara para os seus discípulos dentro do contexto que eles estão vivendo, mas às vezes muito longe da nossa compreensão, que estamos mais de 2000 anos depois daquela realidade. E versículos aqui que são claros, trocadilhos que são comuns dentro do dialeto hebraico, para nós não nos cabe a compreensão sem mergulharmos no texto e procurarmos a fundo a explicação de cada versículo separadamente. Eu gostaria de olhar para os irmãos em 3 pontos do versículo 10 do versículo 9 ao versículo 17. Amados irmãos, Jesus agora está destacando os seus discípulos, porque foi cercado por eles, e nós precisamos aqui de início entender que existem 2 grupos que seguem Jesus, e até hoje é assim, irmãos. Existem 2 grupos que seguem Jesus. Existe o grupo da multidão, que faz o barulho, que se encanta, que é espectador. E existe o grupo que se rende, se entrega e vive perto do Senhor Jesus por quem Ele é. Esse grupo não faz muito barulho. Esse grupo segue. Não por aquilo que Ele está oferecendo, mas por quem Ele é. Pelo que Ele fez. Até nos dias de hoje nós vemos as multidões. E nessa multidão nós temos esses 2 grupos, amados irmãos. E por isso Jesus, antes mesmo de se dirigir aos seus discípulos, Ele vai fazer uma colocação provocativa. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Pastor, mas todo mundo que estava ouvindo Jesus não tinha ouvidos? Pastor, mas todo mundo que estava ali cercando Jesus não estava ouvindo o que ele estava falando? E aí nós vamos observar, amados irmãos, que os ouvidos dos quais Jesus está se referindo para que eles possam ouvir, eles vão muito além do que a nossa audição humana, mas diz respeito ao que o coração compreende diante do ensino da palavra do Senhor. O versículo 13, o versículo 14, vai nos relatar por que Jesus provocou com essa frase. O versículo 13 vai dizer: por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem nem compreendem. Aqueles que estão seguindo Jesus, eles ouvem a palavra de Deus, mas somente os discípulos que nasceram de novo compreendem a palavra de Deus. Os espectadores, eles ouvem a palavra de Deus, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. Os adoradores, os discípulos, aqueles que foram atraídos pela graça, se renderam ao Senhor Jesus Cristo, eles ouvem pelos ouvidos, aquilo penetra na sua alma, alcança o coração e transforma o seu viver. Versículo 14, Jesus Cristo cita Isaías capítulo 6, versículo 9, e nele se cumpre a profecia de Isaías: certamente ouvireis, mas não compreendereis, certamente vereis, mas não percebereis. Nós, agora nos colocando como o terreno, nós precisamos avaliar o que a palavra de Deus produz ou tem produzido em nosso viver, em nossa vida. Como que, de modo prático, você consegue entender a palavra de Deus e o que ela está produzindo no seu viver? Como que você entendeu a palavra de Deus e como que ela resultou em você frutos? Quando nós olhamos para esse termo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, nós somos remetidos a Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, versículo 11, versículo 17, versículo 29, Apocalipse capítulo 3, versículo 6, 13 e 22. O Senhor Jesus está falando às igrejas, e a cada igreja Ele faz uma ponderação com elogio, Ele faz uma consideração a respeito da prática no Evangelho e Ele faz uma dura exortação. E no final de cada igreja Ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nesse tom, Jesus se dirige à sua igreja, aos seus discípulos, a igreja que está nascendo junto com Cristo, plantada por Cristo, e vai dizer: quem tem ouvidos, ouça. Nós vamos também notar no segundo ponto, irmãos, algo que é controverso. Esse versículo aqui me fez ficar agarrado e olhar e ler e pesquisar e ir de novo o que significa isso? Como que isso pode acontecer? Versículo 12: ao que tem será dado, e a quem não tem, até o que não tem será tirado. Um dos versículos que destoa aqui nesse texto, e talvez os versículos, entender esse versículo seja chave para você compreender
a perícope toda. Dar a quem tem e tirar de quem não tem não é uma injustiça nesse contexto. Jesus está tratando e está dando significado a isso. O que isso significa? Aqueles que pensavam ter uma percepção ficaram com menor entendimento ainda, porque ficaram confusos quando Jesus começou o seu ministério. A incredulidade deles causou a sua confusão. Quando Jesus começa a ensinar e tudo que eles tinham interpretado da lei está indo por água abaixo, está tudo errado. A compreensão deles a respeito da espera em Cristo Jesus estava equivocada. Não veio um rei que nasceu num palácio. Não veio um príncipe que montou num cavalo e foi poderoso em feitos. Aquilo começa a confundir o entendimento. E aquela confusão gera incredulidade. E a incredulidade resulta em uma oposição aos ensinos. Do outro lado, esses são os que têm. Escribas, fariseus, mestres da lei, rabinos. E a prova disso, irmãos, eu vou usar uma outra figura para aqueles que não tinham. Mas a prova que aqueles que tinham um entendimento e ficaram perplexos com os ensinos, e talvez aquilo encabulou eles, é Nicodemos, mestre da lei. Ele vai se encontrar com Jesus, Jesus começa a ensinar a respeito do novo nascimento. E Nicodemos tem o conhecimento de acordo com suas interpretações. E aí, quando Jesus fala nascer de novo, tem que nascer de novo, ele fala, mas como isso pode acontecer? Eu vou ter que voltar e entrar no ventre da minha mãe? Agora nós vamos olhar aquele que tinha e parecia que não tinha. O apóstolo Pedro, por exemplo, não era envolvido com o estudo da lei, não era parte de um segmento pescador bruto de mãos grossas, iletrado. Quando ele recebe o chamado, ele se torna aquele que vai liderar os apóstolos. De modo que nós entendemos que o reino de Deus, ele não é para aqueles que têm o conhecimento segundo o homem, mas é aqueles que é dado segundo o conhecimento de Deus. Ah, eu sei muito, pastor. Eu estava escutando um rapaz desse aí maluco, e ele estava desafiando qualquer um no Brasil que quisesse debater Bíblia com ele, que ele falou que não tem ninguém no Brasil que conhece mais de Bíblia como ele. É um Marçal desse aí. Tem um negócio desse, não tem? Desafiou. Ele falou que só respeita um, não falou quem não. E a gente estava vindo para cá falando sobre isso. Como que Deus abate, como que Deus humilha o entendimento do homem. Eu fiquei olhando para aquele camarada e falei, meu Deus, o cara não tem uma igreja local, não serve a Deus, e está falando que conhece mais de Bíblia que todo mundo. Olha como que está entenebrecido o seu entendimento a respeito do conhecimento de Jesus, da palavra de Deus. E Deus abate. Fez um rei, seu Dirley que gosta muito de falar, virar uma besta fera, crescer unhas, pelos e pastar. Nós, irmãos, precisamos entender que
o operar do Evangelho em nossos corações, ele não nos dá um entendimento segundo aquilo que nós sabemos ou que nós já temos, mas segundo aquilo que Ele produz do nosso coração para fora. Mas aí, irmãos, o grande problema do homem não está nem em ver, o maior problema do homem não está em ver e não compreender, e não está também em ouvir e não entender. O maior problema do homem reside no seu coração endurecido, na sua depravação total. Jesus vai apresentar exatamente isso no versículo 15, irmãos. Pois o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos. Olha por que eles ouvem e não compreendem, porque o coração deles está endurecidos. Não é, primeiro, os ouvidos estão tampados, então o coração está endurecido. Não, o coração é que está endurecido. E ouviram de mau grado e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos e não ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração e se convertam, e eu os cure. A palavra de Deus nos diz, Marcos capítulo 7, versículo 21. Marcos capítulo 7, versículo 21. Pois do interior do coração do homem saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios. Provérbios capítulo 6, versículo 18. Provérbios 6, 18. O coração é que maquina projetos iníquos, e os pés se apressam a correr para o mal. Ainda em Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz assim a palavra de Deus: sobre tudo que deves guardar, guarde o seu coração, pois dele procedem as saídas da vida. O problema do homem não reside no seu exterior, no seu estereótipo, na sua parte de fora, nos seus ouvidos, nos seus olhos, mas no coração. Nós precisamos entender, amados irmãos, que a semente que caiu no espinho, ela não cresceu e foi à frente e frutificou. Não foi por causa do externo, foi o coração. A terra rochosa, o coração. À beira do caminho, o coração duro. Então, amados irmãos, nós entendemos que Jesus está ensinando a semear, falando a respeito dos solos, e agora Ele está olhando para os seus discípulos e está explicando por que nem toda semente será próspera. Não é porque a semente é ruim. Não é porque a semente não deu certo. E por isso que nós não adaptamos a semente. Como que você prega para um cachaceiro? É o mesmo evangelho que você prega para um cara que é criado na igreja, que precisa se converter. Você não tem um evangelho para os que nascem na igreja e um evangelho para os que estão lá fora. Você tem um evangelho só. Nós não adaptamos a semente
a realidade de cada solo, nós temos uma única semente, e há solos que são corações endurecidos. O coração desse povo está endurecido, e ao final ele diz: por isso é que eles não se convertem. A palavra de Deus só dará frutos para os seus escolhidos, os seus eleitos, irmãos. Às vezes a gente costuma forçar alguns textos, mas eu gosto de olhar para o texto e ver essa clareza no texto. Aqueles que têm, mais será dado. Aos que não têm, até o que têm será tirado. Coração daqueles que estão endurecidos, porque pensando eles nos seus pensamentos, que conheciam, que sabiam, eles não sabem, eles não conhecem. Lucas capítulo 24, versículo 45. Depois que o Senhor Jesus ressuscita, Ele vai se apresentar nos meus discípulos. E olha aqui, os próprios discípulos do Senhor Jesus, que tinham caminhado, aprendido com Ele, eles, por um momento, ficaram turvos e não conseguiram compreender. E o versículo 45 de Lucas 24 diz: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Somente Cristo quebranta o coração e abre o nosso entendimento para que nós possamos compreendê-lo. Somente Cristo, a necessidade urgente de entendermos que não é pela força do homem, não é pela forma que o homem semeia, não é segundo aquilo que o homem tem para oferecer, mas é o próprio Deus que abre o entendimento das pessoas para que possam compreender a sua verdade e então converter os seus corações. Só Cristo muda os corações. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 e 27. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 e 27. Diz assim a palavra de Deus: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro em vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. É Deus, somente Deus, que converte corações. Quem prepara o solo, amados irmãos, para a semente cair e germinar e dar o seu fruto a 100, 60 e 30 por um, é Deus. Quem cuida de quebrantar o coração, e aí nós vamos observar agora, amados irmãos, o contraste. O versículo 16 e 17 nos apresenta no texto. Se nós temos aqueles que recebem a palavra e são duros e não reagem àquela palavra, nós temos agora o contraste que o texto nos apresenta: mais bem-aventurados são os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que os profetas, muitos deles, os justos, desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvem e não ouviram. Se muitos que ouviram rejeitaram, recusaram e não foi claro o entendimento, agora Jesus está dizendo: vocês que entendem, porque Deus lhes dá a entender os seus mistérios.
vocês são bem-aventurados. Como nós recebemos a palavra de Deus com ouvidos atentos, com olhos que compreendem o que estão vendo, com corações que são duros, quando nós recebemos a palavra de Deus e somos tidos como bem-aventurados porque nós compreendemos. Foi aberto o nosso entendimento diante daquilo que Deus nos deu na sua palavra. E nós podemos então ter removido um coração de pedra, um coração desobediente, um coração duro, um coração depravado, totalmente depravado. E agora nós temos um coração sensível, guiado por Deus, dominado por sua palavra e que queima pela maravilhosa presença do Senhor na ação do seu Santo Espírito. Amados irmãos, eu quero concluir então dizendo que, à luz desse texto, nós devemos ter ouvidos prontos para ouvir a palavra de Deus. E que nós não temos nenhuma capacidade própria de dizer, eu conheci Deus. Mas que Ele mesmo se revelou a nós através da sua palavra, quebrantou nossos corações e nos fez bem-aventurados, porque quando nossos olhos viram, nós pudemos de fato enxergar. Quando os nossos ouvidos ouviram, nós conseguimos de fato entender. Quantas pessoas, amados irmãos, nós conhecemos, falamos do Evangelho, semeamos a palavra e aquele coração é seco, é duro, ele não reage. Eu fico pensando que deve ser o pior castigo que um homem recebe de Deus, é o castigo de não reagir. Ele não acontece nada com ele, ele escuta, não acontece nada, ele está morto. É um dos piores castigos. A palavra de Deus vem, ela chega e ela não tem significado nenhum. Do outro lado, a maior alegria de um crente, e deve ser uma das suas principais expressões de gratidão, é olhar para Deus e dizer, Senhor, como eu sou feliz, porque os meus olhos viram e eu compreendi, os meus ouvidos ouviram e eu entendi. Obrigado, Senhor, porque a sua palavra alcançou meu coração. Como deve ser triste ter um coração endurecido e não conseguir compreender a palavra de Deus, porque não lhes é dado o conhecer. A grande verdade que o texto nos apresenta, irmãos, a estes não é dado de conhecer. Deus elege os salvos, mas também elege os que hão de perecer. Embora isso seja duro, é uma grande verdade. Ouvem e não compreendem. Mas nós, que estamos aqui, e eu espero que a palavra de Deus seja clara ao seu entendimento, que você possa ter o seu coração amolecido por ela, quebrantado pela palavra, e possa ser bem-aventurado. E nessa noite você possa ter um coração grato,
Porque só de ler a parábola do semeador, você entende ela. Você sabe quem é você naquela parábola. Você sabe entender qual é o solo do seu coração naquela parábola. Amados irmãos, eu concluo dizendo que nós venhamos expressar a nossa gratidão a Deus por nosso coração ter recebido a preciosa palavra do Senhor. E que nós possamos agora resultar isso como aqueles que foram chamados à semeadura. Nós entendemos a palavra de Deus. Obrigado, Deus, por isso. Obrigado porque a sua palavra alcançou os nossos corações. Nós tínhamos e não sabíamos. E por isso o Senhor nos deu compreender a sua palavra. Sendo nós humildes, pessoas sem leitura, simples, pequenos, o Senhor abriu o nosso entendimento e nos deu a sua palavra. O apóstolo Paulo vai dizer que o Senhor usa das coisas pequenas para confundir as grandes, as que não são para confundir as que são, as loucas para confundir as sábias. Que eu e você possamos ser esses que ouvem e entendem, e porque entendem, semeiam. Feche seus olhos e vamos orar nesse momento. Ó Deus bendito, a sua palavra é viva e eficaz. Ela é suficiente, poderosa e inerrante. Nós te louvamos, ó Deus, porque ela é a marreta que esmiuça o coração duro, pedrificado, e quebra a dureza do coração, e abre o entendimento para que possamos compreender. Ela é suficiente, é poderosa, é penetrante, e muito embora não haja em nós capacidade alguma de convencer o homem, o Senhor age com o seu Espírito Santo, convencendo, através da palavra pregada, anunciada, Senhor. Por isso nós te suplicamos, dá-nos da sua palavra, Senhor. Encha-nos com a sua palavra. Fortaleça o nosso coração com a sua palavra e venha dia após dia nos fazer compreender mais e mais de ti, Senhor. Não para que nós possamos nos vangloriar dizendo que sabemos e para nosso próprio ego ser inchado com conhecimento, mas para que possamos anunciar as suas verdades com clareza, que nós venhamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, desperte em nós o interesse no estudo da palavra. Pai amado, abra o nosso entendimento para compreender a fundo as verdades do seu Evangelho, Senhor. E que nós possamos, meu Pai, ser edificados por sua palavra, dia após dia, para que possamos edificar outros, ó Deus. Em nome de Jesus, obrigado, porque os seus ensinos chegaram aos nossos ouvidos e nós o ouvimos de fato. Obrigado porque a sua palavra chegou diante dos nossos olhos, nós podemos ver, ó Deus, pela fé que o Senhor despertou em nós, todos os seus grandes feitos e compreender quem tu és, ó Deus. Ó Pai, obrigado porque o nosso coração se quebrantou diante da sua palavra e nós fomos convertidos pela ação do seu Espírito Santo diante da pregação da sua palavra, Senhor. Senhor, continue achando em nós uma terra fértil para que a sua palavra venha produzir a 100, a 60 e a 30 por um, Deus. Ó Deus, que nós possamos ser um solo fértil, pronto a crescer em nós a sua palavra e dar muitos frutos em nosso viver, ó Deus. Em nome de Jesus, nós queremos te suplicar, Pai amado, que o Senhor venha nos guardar na sua palavra, pois a sua palavra é tudo que nós temos. Em nome de Jesus nós oramos.
Amém e amém. Amém, amados irmãos? Deus venha nos abençoar numa semana cheia da palavra de Deus. Amém?